Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E como é tradição constante, hoje faremos uma review do último lançamento literário de Tormenta. Vamos falar de A Cidade da Raposa. Sim, galerinha, hoje vou falar sobre A Cidade da Raposa, um livro que eu fui um dos primeiros a comprar e que eu devo ter sido um dos últimos a terminar de ler. Eu demorei pra caceta pra ler esse livro aqui, tá? Muita coisa, eu tava muito ocupado, e aí eu resolvi... Enfim, vocês vão entender que é uma leitura que no começo demorou um pouquinho pra mim, porque eu não tô muito acostumado, mas... Esse é o último livro canônico da história de Tormenta. Não, ele não afeta diretamente a história de Tormenta, pelo menos não ainda, tá? Vamos dizer que ele tá numa escala a joia da alma de literatura de Tormenta, então é uma historinha fechada que envolve alguns personagens, mas ele não afeta diretamente a história do mundo, tá? Joia da Alma tem um plot twist muito fodido lá no final, mas ainda assim a história é bem contida, a coisa não escala pra destruição mundial. É uma coisa que aqui a Cidade da Raposa é bem mais fechadinha. Aliás, eu vou começar a colocar pra cá, ó. Então a Cidade da Raposa. O destino de Arton não está nas mãos dos personagens aqui desse livro. Vocês notaram que tem uma quantidade absurda de post-it na beirada aqui, porque tem muitas coisas legais, tem muitas citações interessantes, muitos conceitos de Allen muito legais. E não é à toa, porque A Cidade da Raposa foi escrita pelo Lucas Borne, que também escreveu parte do Atlas de Arton, para dizer bem a verdade, a parte de Allen. Então o Lucas ele foi tocando esse projeto junto com a escrita do Atlas de Arton, então muita coisa que vai estar aparecendo ali no Atlas de Arton tá aqui, e que tá aqui tá no Atlas de Arton, enfim. Ambas essas coisas estão se comunicando. Lembrando que esse vídeo é um vídeo sem spoiler, tá? Eu não vou contar nada central do plot. Talvez eu diga mais assim sobre por que eu demorei tanto pra ler ele, pra terminar de ler ele. E tem um motivo bem específico. Eu não tô muito acostumado com o estilo de escrita do Lucas Borne. Na verdade, a escrita do Lucas Borne, eu tenho uma noção dela, na verdade, do livro-jogo do Mestre Arsenal, né? O Deus da Guerra. E ele não escreveu sozinho. Ele escreveu Deus da Guerra junto com o Caçaro, ou o Caçaro escreveu junto com ele, uma questão de ponto de vista. É um estilo de escrita diferente, em que você vai vendo em bloquinhos e tal, e a história tá seguindo mais aquilo do Caçaro. Então, acho que no caso do Deus da Guerra, ele é mais do Caçaro do que do Borne, apesar do Borne ter ajudado também. O Cidade da Raposa, ele tem um tipo de narrativa que eu não posso dizer que não é uma narrativa não linear. Ela é linear, ela vai do ponto A ao ponto B, mas você não tá o tempo inteiro acompanhando os mesmos personagens. E isso é uma coisa que eu não estava acostumado a ler. O mais próximo disso que eu tive foi recentemente que eu li Duna. Que eu não trouxe um review aqui no canal, porque eu acho que tem uma quantidade absurda de gente que faz review já de livro grande, de livro famoso. E Duna é só o livro mais importante da ficção científica de todos os tempos. Então eu não vou nem me meter a querer ser um crítico literário aqui. Por mais que, uma coisa interessante de se contar, eu tô desviando um pouquinho do assunto, mas é importante falar disso. Muito do que eu li do Duna, eu achei muito parecido pra mim, porque eu li antes, né, claro, A Flecha de Fogo. Então, A Flecha de Fogo tem muito de Duna. Eu não vou falar o contrário, porque obviamente Duna saiu muito antes do que A Flecha de Fogo. Mas isso é uma coisa muito curiosa, muito interessante. Numa próxima Comic Con que eu for, né, numa próxima Comic Con que eu for, eu vou falar isso pro Leonel. Assim, não é impossível, porque afinal de contas é um livro importantíssimo e tal. Mas enfim, vamos voltando aqui pra Cidade da Raposa. A Cidade da Raposa, ela tem uma narrativa que é linear, mas você vai vendo sempre pontos de vista de personagens diferentes. E no primeiro momento você fica do tipo... Tá, por quê? Só que, depois que vai passando um tempo, você começa a ver esses personagens que foram citados lá atrás aparecendo de volta, entremeando as vidas dos personagens principais. Vamos dizer assim, os dois principais, porque eles estão no meio da história quase o tempo inteiro. É a Felícia e o Mardok. Centrais. Eu acho que essa é uma palavra melhor.
são os personagens centrais. Então a coisa toda gira em torno deles. Não diretamente, não tá tudo sempre envolvendo eles, mas eles sempre estão ali no meio. E é claro, tem o personagem principal, que é a cidade. A cidade de Tartan, a capital de Allen, é o personagem principal da história. Conforme você vai lendo o livro, aí se realmente não posso ficar dando muito spoiler, a coisa vai rodando em torno da cidade e tudo envolve a cidade. Então, literalmente, o nome do livro ser A Cidade da Raposa é porque a cidade é o foco da coisa toda. Então, quando você estiver lendo, quando você começar a ler, você fica meio tipo, nossa, cara, mas tá meio chatinho aqui. Calma, é meio chatinho no começo mesmo. A coisa vai começando a ficar interessante com o passar do tempo na leitura. Então por isso mesmo que eu demorei. Porque no comecinho eu tava tipo, caraca, velho, o que tem a ver uma coisa com a outra aqui? O que eu quero saber desse cara? E aí começa a coisa aí no entremeio. Lá na primeira história que você vê, peraí, esse personagem apareceu lá atrás. Você começa a ver que tem essas coisas todas se conectando e é muito legal. Coisas curiosas, mas não tem muito a ver com a história. Eu sou filho dos anos 90, e então eu cresci assistindo Loucademia de Polícia. E a história começar com uma formatura, literalmente, são as primeiras páginas. Começar com a formatura da Felícia é muito engraçada, porque eu olho e na mesma hora já comecei a pensar nos pastelão, já lembrar de Loucademia de Polícia. Então, isso foi loucura da minha parte, mas porque eu sou filho dos anos 90. Por falar em ser filho dos anos 90, essa história, por ser uma história muito de investigação, me lembra um pouquinho filmes noir, assim como Blade Runner, como Máquina Mortífera, né? Pô, Máquina Mortífera, maravilhoso. Los Angeles, Cidade Proibida, pra falar de um noir mais sério mesmo. Nossa, Los Angeles, Cidade Proibida, eu assisti com uns 10, 15 anos, sabe? Ela assistindo esse trem meio. Enfim, o livro é muito interessante, ele demora pra engrenar mesmo, tá? Pelo menos pra mim, eu demorei pra empolgar pra ler. E aí começar a enfiar um mundaréu de post-it no livro. Tem muitas coisas legais que eu anotei aqui, que é tipo burocracia. É uma cidade muito burocrática. Então tem vários meandros de coisas que tem que toda hora você tem que pagar taxa de sei que lá e tal. O Lucas Borne botou muito de Brasil aqui, tá? Então tem algumas coisas muito particulares, tipo a algibeira do bandido. Essa história da algibeira do bandido é engraçado. Os caras andam com duas algibeiras. E aí, quando vem um assaltante, entregar a algibeira do bandido. É a mesma coisa que você tá com o celular mais velho dentro da bolsa pra caso um assaltante venha te assaltar, você entrega o celular velho. Por falar em burocracia, tem muito de burocracia na questão das raças não humanas. E é algo que o Lucas Borne ele botou bastante no livro, até porque é uma característica de coisas que rolou em Allen mesmo. Que Allen era pró-purista no começo da guerra artuniana e depois eles viraram a casaca. É uma cidade dos espertos, então simplesmente eles fizeram a jogada. Eles se uniram com uns, passaram a perna e pularam pro outro lado. Allen já era uma cidade com intolerância com o não-humano, então eles são muito desconfiados com o não-humano, tem taxa e o Diaba 4. Ao mesmo tempo, eles não são puristas, mas como se fossem. Então, tipo, uma cidade meio intolerante, o que me lembrou muito The Witcher. Agora faz tempo que eu não encosto em The Witcher, mas Novigrad é uma cidade que tem muito preconceito com não-humanos. Na verdade, começa de um jeito e termina com preconceito com não-humanos. Dependendo do tipo de final que você pegou em The Witcher, você pode ter um final bem triste com relação aos não-humanos. Mas me lembrou muito The Witcher. Tipo, A Cidade da Raposa é um livro muito interessante, é muito bacana e bem diferente do que é usual em Tormenta, pelo menos até agora. Até agora, de Tormenta, a gente tem os livros, né, de sagas épicas, até certo ponto, né, que a gente teve a Trilogia da Tormenta, a gente teve a Flecha de Fogo também, que é uma saga épica, a gente teve a biologia da Karen. Tá certo que um livro não é diretamente conectado ao outro. Tem os personagens, mas não é diretamente conectado ao outro. Que é a Joia da Alma e a Deusa no Labirinto. E entrou agora a Cidade da Tormenta. Tem as antologias de conto. Então tem 3 antologias de conto da Tormenta. Que eu não tenho, tá? eu vou comprar no próximo financiamento coletivo. Quando tiver quando sair o Deuses e Heróis, eu
puxo tudo junto no pacote, aí eu já fico com os três Contos da Tormenta. Eu tenho só o primeiro digital, mas eu nunca me animei pra sentar pra ler e tal. E eu, agora, nesses últimos tempos, eu tô me animando mais pra começar a ler. Eu já li esse ano 3 livros e 2 mangá. Me empolguei pra fazer esse exercício de ler bastante. Eu já tive já a habilidade de ler muito mais rápido já. Porque realmente, eu me enrolei pra ler esse carinha aqui. Duna eu li em uma semana. Mas é porque o livro te sequestra. É uma coisa que o Leonel conseguiu aprender muito bem. Se ele leu Frank Herbert, é isso de o livro de sequestrar. Ele te segura ali e fala assim: não solta a minha mão. E um outro carinha que eu li também que vai entrar em review é esse cara aqui. A Espada da Galáxia já tá aqui, já. Tudo bonitinho. Então, leiam A Cidade da Raposa. É um livro muito legal. Eu peguei autógrafo do Lucas Borne na CCXP. Deixa eu só ver se tá pegando enquadramento certinho. Bati um papo com ele, coisa muito legal, coisa muito bacana. Ele é muito gente fina. E eu recomendo demais. Esse aqui é um excelente livro. É diferente do usual de Tormenta e isso é muito bom. É sempre muito bom fugir da mesmice e criar coisas novas. É isso, galera. Muito obrigado por assistirem esse review. E nos vemos numa próxima review. Uma review de livro. Porque vamos ter um clássico aqui. É isso aí. Tchau pra vocês e até a próxima.